Fala galera, o Gabarito está de volta para terminar o Tier 3. Agora só tem jogaço, só tem gabarito de verdade, de raiz. Não tem mais nutelada, não tem mais nada, agora é só jogo do bom, do melhor. E o que tem para começar? Tem o jogo que revolucionou o mercado, o injustiçado do Spiel des Jahres, é Time Stories. Time Stories foi a estreia da Space Cowboys. Não foi a estreia, foi o segundo. A estreia foi o Splendor. Foi quando a Space Cowboys mostrou que veio. Ela criou o conceito do console de board game. O que é isso? O Time Stories, ele é uma caixa e você vai ter os cartuchos, né? Ele tem, sei lá, 12, 11 diferentes, todos eles seguindo o mesmo modelo. Você usa o Time Stories base, insere essa caixinha e joga uma experiência completamente diferente. Por que ele é tão mais alto no do que o Detective? Para mim, porque eu já joguei muito mais. O Time Stories, ele foi uma experiência revolucionária na minha vida. Eu não curto storytelling, eu não tenho paciência para ficar escutando, para ficar lendo o texto de lore. Li agora só o War of the Spark do Magic, que foi legal pra caralho. Mas o Time Stories, ele me reacendeu essa chama, ele foi muito diferente. Ele tem puzzle, tem porrada, tem dead ends. Ele tem aquela coisa... Ele resgatou o Felzinho que jogava livro-jogo Robô Comando, Encontro com MEDO, do Steve Jackson lá na década de 90. Eu tenho um grupo que, né, eu, minha namorada, a Carol, e a gente convida alguém para jogar. A gente tá há um tempão sem jogar, inclusive, mas assim, o Prophecy of Dragons, o Base, pra mim botou jogos como Dragonholt, esses outros jogos, tipo Mansion of Madness, que são jogos que são mais focados em storytelling, colocou assim no chão. As últimas expansões, confesso, deram uma queda de qualidade. Ainda não joguei as duas últimas. Ainda assim, uma baita experiência. Ele foi meu top 10 por muito tempo. Foi o último jogo a entrar no meu top 10. Mas ele caiu devido às últimas expansões. Ainda assim, é um clássico, é um jogaço, que pra mim foi um antes e depois de Time Stories no mercado. O número 59 é um outro jogo do mestre Catala. Atende pelo nome de Five Tribes. O Five Tribes é um jogo que eu gosto bastante, mas ele foi caindo no meu ranking por duas razões. Ele tem um pouco de AP, porque o Five Tribes é o seguinte, ele é um quebra-cabeça gigante que está em constante mutação, porque os jogadores estão sempre mexendo com o tabuleiro e com as opções que você pode fazer. Que ele usa aquela questão da mancala, né? Que você puxa todas as peças de um lugar e vai colocando em vários outros e depois você ativa um dos lugares. Ele tem um leilãozinho por ordem do turno. As expansões são muito bacanas, tem um monte de jeito de jogar. Tem a coisa que eu gosto muito de você reagir aos outros jogadores. Por outro lado, tudo isso gera uma AP. Então, por exemplo, jogar em 5 é um pesadelo. Eu não consigo jogar ele em 5, mas 3 e 4 vai bem. E eu tenho um carinho muito grande pelo jogo, porque quando ele chegou, a gente era viciado, jogava toda semana, tinha uma partidinha de Five Tribes. Eu conheci o jogo no Coelho, então tem aquela coisa do reacender a chama, a gente estava separado há 10 anos, eu fui na casa dele jogar, não sei o que, tem toda essa beleza. E aí depois saiu expansões, algumas expansões, tem uma expansão ruim que eu não lembro o nome, acho que é o Thieves of Nakala, que é ruim. Mas o resto das expansões é muito bom, adiciona bastante ao jogo, mas ele no seu cerne ele tem essa questão do AP
E eu sou um cara que eu não consigo jogar muito. Ah, não, vou aqui otimizar. Eu vejo uma jogada boa, pô, vou fazer essa jogada aqui mesmo. Então eu não sou um cara muito competitivo nesse jogo, que me frustra um pouco, mas tenho que reconhecer que é um jogaço. O número 58 é mais um jogo do mestre Nisia, você vai ver muito ele aqui ainda. Chama Amun-Re. O Amun-Re é outro jogo que também já foi muito alto no meu ranking, foi caindo, porque ele tem também uma limitação de rejogabilidade, mas o Amun-Re ele tem um sistema de leilão que é muito bacana, que é, tem um monte de coisa no tabuleiro e você pode dar leilão em qualquer uma dessas coisas. Tipo, um monte de, sei lá, 5, 6 ao mesmo tempo no tabuleiro. Você pega qualquer uma, vou dar um leilão nessa aqui. E qualquer um, tipo, se a outra pessoa for no que dá um leilão maior do que o seu naquilo, você é obrigado a mudar. Vocês devem ter visto isso no Cyclades, a galera que joga há menos tempo. E é uma mecânica muito maneira. Junta isso com um set collection, junta isso com gerenciamento de mão, gerenciamento de recurso, e a sacada maior do jogo, que é o quê? Tudo que o jogo tem duas eras. Tudo que é construído na primeira era, todas as pirâmides, né, que são construídas na primeira era, vão para a segunda. E o que acontece? Você cria um stock market, digamos assim. Então, uma província que foi muito valorizada, construída, tem um monte de pirâmide lá no primeiro ano e que saiu por zero, que as pessoas não pagaram nada, no segundo ano as pessoas vai dar 15, 20. Então essa economia emergente do jogo, do Amun-Re, eu acho sensacional. Eu ainda não vi um jogo criando esse, como eu vou dizer, mercado imobiliário, né, no Egito Antigo. E tem uma outra sacada também, que é você tem um camelinho lá no meio, que é um cara que quanto de dinheiro a galera vai gerar. E isso depende do que os outros jogadores querem que ela gere. Então você tem que ficar de olho, tipo, puta, será que eu pego província desse tipo que as pessoas, tem mais gente querendo aumentar ou mais gente querendo manter o valor baixo por província? Então você tem que ficar ligado no que o amiguinho está fazendo. Tem livros e livros de teoria de Amun-Re. Ele é um excelente jogo do Nisia. Dobradinha Nisia, meus amigos. Depois de Amun-Re tem o quê? Blue Moon City. O Blue Moon City talvez seja o meu jogo favorito de gerenciamento de mão. Não, não é. Mas é um dos mais. O Blue Moon City é o seguinte. Ele tem um tema bizarro, que o Nisia foi tentar criar tema, então ele criou essa cidade de Blue Moon, que é uma cidade devastada, etc. E tal. Esse é o texto que é o jogo que tem mais lore do Nisia disparado. Mas o que é o jogo basicamente? Você tem um monte de províncias devastadas, é muito bonito. A Komine até fez um reprint. E eu acompanhei esse reprint de perto. E eu joguei algumas vezes o jogo. E cara, puta, muito, muito, muito bem sacado. Ele tem a questão do bot também, né? De você tem que... quando tem um pilar, quando a galera constrói tudo, o jogo acaba. Ele tem um leilão, não, uma pontuação no meio do jogo também, que é baseado nas escamas de dragão. E no cerne dele é esse gerenciamento de mão de, tipo, tem 8, 10 raças diferentes e você tentando fechar reconstruir os lugares. Só que se você tentar reconstruir todos os lugares sozinho, não vai dar certo. Então você precisa pensar, porra, acho que eu vou tentar botar um dragão, vou tentar botar um incentivo aqui para outra pessoa construir aqui comigo, pra gente poder voltar. Só que eu tenho que, se eu tiver maioria, eu ganho um bônus, ou eu vou dar maioria pro cara e vou ser o parasita. Então ele tem essa sutileza, que é muito comum nos jogos de Nisia, que é aquela que você fala assim, pô, mas esse jogo não tem interação.
Eu adoro o jogo assim, que o cara acha que não tem interação, mas na verdade tem bastante. E o Blue Moon City é um excelente exemplo disso. Muito bem feito. Ele tem uma questão econômica, né, de as coisas vão ficando mais caras ao longo do jogo, vai tendo tipo uma inflação. Então é tudo muito sutil, muito bem feito. O número 56 é um dos jogos mais feios do meu, do meu top, da GMT, atende pelo nome de Dominant Species. É um controle de área, até 6 jogadores, que, meu irmão, é de doer. Ele tem bastante tema, né? Você joga com inseto, predador, mamífero, não lembro exatamente os nomes, mas cheio de cartinha Pokémon, que é aquelas cartas que, caraca, que é isso, meu irmão? Tu fica indignado com a carta. Só que é aquela história, né? Depois de jogar algumas vezes, você acostuma com, puta, já sei que pode vir essa carta aqui, eu vou ficar meio ligado. Ele é muito bem sacadinho de... A ordem do turno tá toda bem delineada no tabuleiro, então é um jogo que é tranquilo de você lembrar. Ele é demorado, tem um monte de cubinho de madeira, mas ele também tem aquela coisa do TI em bem menos tempo de narrativas que acontecem no jogo. E aí eu tomei um vulcão e as aranhas fizeram isso, e aí foi os predadores, aí chegou o réptil, fez não sei o quê. Ele tem muito o lance do mercado imobiliário, né? Você, puta, essa área aqui agora, puta, tá boa de pontuar, vou pegar aqui um segundo lugar, a galera tá brigando ali, vou vir por aqui. Então você tem que ficar o tempo todo olhando pro amiguinho, você tem que saber que a galera vai arrancar teus cubinhos do tabuleiro, mas todo mundo vai sair feliz, todo mundo vai sair animado, meio suado, mas feliz e sorridente depois de acabar uma bela partida de Dominant Species. Um dos melhores controles de área. O 55 é um daqueles que já subiu, já desceu, tá aí no meio da tabela agora, que é o Hansa Teutônica. O Hansa Teutônica, meus amigos, é bem parecido o sentimento do Dominant Species, mas em menos tempo. Ele também tem agressão, também tem um tabuleiro mais apertado, só que ele tem aquela coisa meio cirúrgica do Euro de, caraca, cada açãozinha, cada coisinha que você faz no jogo conta. Ele é mais seco e menos temático que o Dominant Species, mas eu coloquei os dois perto dos outros porque a sensação que eu tenho jogando é relativamente parecida. O Hansa Teutônica talvez um pouco mais seco, enquanto o Dominant Species ele é mais temático, mais grandioso, só que é muito mais demorado. Eu ainda não joguei, parece que tem uns mapas novos, umas coisas diferentes que eu ainda não joguei, não tive a oportunidade, mas é um excelente Euro, ainda que abstrato, também bastante interativo, também tem aquela coisa de você ter que jogar mais de uma partida para, né, acostumar com ele. Mas assim, se a tua praia for relacionada a esses euros daqueles que a gente chama de elegante, né? Ele tem pouca regra, mas, cara, muita possibilidade, muita interação, muita forma de você atrapalhar e se beneficiar das jogadas do seu amigo. Pode ir no Hansa Teutônica sem medo, que é uma excelente pedida. O 54 parece que é o top do Nizia, né, meus amigos? Que a gente está passando aqui. O 54 é o Ra. O Ra é um outro jogo de leilão. O Nizia é o mestre do leilão, sem dúvida nenhuma. Só que o Ra, ele é muito mais enxuto do que o Amun-Re. Ele tem menos regra, é mais elegante. Eu prefiro, pessoalmente, até por isso tá mais alto no meu ranking, porque ele tem uma mecânica, basicamente é o seguinte, você sempre vai ter umas pedrinhas, que acho que vai até 15, se eu não me engano, que você vai usar para bidar em coisas que estão no tabuleiro.
E como tudo na vida dos jogos do Nisa, os valores vão aumentando e diminuindo de acordo com o que os outros pegaram do que os outros fizeram. E o Ra, ele tem a sacada do Set Collection muito bem feita, muito bem construída, porque tudo faz sentido, né? Tem a margem do rio, sobe e desce. Eu vou pegar uns trabalhadores, vou dar um lance menor nessa para pegar uma pedra melhor para usar na próxima. Então, o Ra, ele consegue condensar em uma hora uma porrada de decisão e você imediatamente, puta, vamos jogar mais uma, porque agora eu entendi, né? Essa sensação que o Ra faz, ele era assim, um dos jogos que a gente sempre puxava no começo, versão feia pra caramba antiga da Uberplay, eu acho, que eu ainda tenho. Saiu uma nova pela Fantasy Flight, que ficou bem bonita, é porque eu tenho essa coisa de arte original, não sei o quê, mas se você conseguir encontrar, Ra é um jogaço. Esses reprints que a Fantasy Flight fez não foram à toa, e o Ra é um deles. O 53 é dos holandeses da Splotter. Vocês vão ouvir falar muito deles ainda aqui no Top 100, porque é uma galera que eu gosto muito do trabalho. E o Indonésia, ele é um jogo econômico, pesado, feio, demorado, mas brilhante, né? O que a Splotter faz que não é comum? Eles têm uma frase que eu gosto muito, que é o seguinte: se você não tem chance de perder o jogo no primeiro turno, não tem por que continuar jogando. Eles colocam uma pressão em você como jogador para jogar bem, e eles não têm aquela preocupação comercial de fazer o cara se sentir bem na primeira partida. E o Indonésia, ele tem um problema muito grave, ele é um jogo sensacional, mas ele tem um problema grave, que o tabuleiro dele é muito pequeno. A galera já até refez o tabuleiro no BGG e tudo, eu nunca reimprimi, mas assim, fica muito ruim de ver as coisas, é meio inchado. Eu tô esperando o reprint para, quem sabe, ele subir no meu ranking, mas ele tem uma mecânica de fundir empresas, de aquisição, de como o mercado se comporta e o mapa vai se modificando conforme os jogadores estão jogando, que é muito única, muito especial do Indonésia. Então é um jogo que eu acho genial, que não é mais alto no meu ranking porque a produção não ajuda. O 52 é do meu amigo Martin Wallace. Não é meu amigo, mas gosto muito dele. O Martin Wallace, ele é um cara que meio Vlad, assim, ele tinha uma carreira sensacional. Cara, Age of Steam, Automobil, London. Depois o cara começou a fazer uns estudos em Emerald, Austrália com Z, umas coisas meio esquisitas, que o cara foi perdendo aquele brilho que ele tinha antigamente. Mas o London, que é o nosso número 52, é sensacional. O London é o seguinte, ele teve uma segunda edição da Osprey que melhorou bastante o jogo. A primeira versão era da própria editora do Martin Wallace. E ele tem a pegada do Engine Building, só que é você em Londres na época da Revolução Industrial. E, obviamente, esse progresso gera pobreza, né, que é um conceito bem temático. E você tem que gerenciar essa pobreza, porque no final do jogo, para cada ponto de pobreza que você tiver, você vai ser descontado. Só que tem uma sacada que é o seguinte: a pessoa que tem menos cubos de pobreza descarta todos. Então, se todo mundo tiver 10 cubos, duas pessoas têm 10 cubos e você tem 8, não tem problema. Você pode continuar. O importante é você não ser a pessoa que você ser a pessoa que tem menos. Então rola essa coisa meio cruel, né? Meio temática, bem temática, mas meio cruel, e que deixa ele um engine building
diferenciado dos outros, né? Porque não é só tipo, vou fazer a melhor engine. Eu vou fazer a melhor engine olhando os amiguinhos para saber quanto de pobreza, quanto eu posso empurrar essa engine dentro do universo da pobreza. E isso é muito maneiro. É um jogo que eu recomendo bastante, se você conseguir encontrar. E Martin Wallace no seu melhor, 1 horinha, vai bem. E para fechar esse vídeo, para a gente ir pro Tier 2, um jogo que inaugurou, que revolucionou o Dice Placement. Atende pelo nome de Kingsburg. Kingsburg provavelmente foi um dos jogos que eu mais joguei pessoalmente. Eu tenho tranquilamente umas 30, 40 partidas de Kingsburg. Dei uma enjoada. Recomendo muito a expansão do que tira o dado. O Kingsburg é um dice placement muito bem sacado, porque é o seguinte: todo mundo tem 3D8, 3D6. Né? 3D6, você vai... a combinação, né? o menor número que você pode tirar é 3 a 18, só que você pode usar em dado individualmente também. Então você pode ir de 1 a 18. E o tabuleiro é isso. 18 lugares no tabuleiro, que vão de 1 a 18. O 17 é o melhor, que é a rainha. E você tem um tabuleiro individual. Você vai construindo prédios, fazendo... Não chega a ser não dá para chamar de engine, mas é um gerenciamento de recursos. Com uma tech tree muito bem feita, muito bem sacada. E você, ao longo de 5 anos, vai ter que enfrentar o inverno, que são monstros que estão vindo. E daí que entram os soldados. E no jogo original você usava um dado branco para ter um reforço. Quanto de reforço o rei ia mandar. E isso foi substituído pelo determinismo de uma ficha que você escolhe. Então isso mudou drasticamente o jogo. Então mesmo que você só tenha o Kingsburg base, eu recomendo que você jogue, esquece o dado, joga com essas fichas. As expansões são modulares, então eu recomendo você ir testando aos poucos. Os prédios novos são muito legais, tem um poderzinho especial que deixa um pouco mais assimétrico, que é muito bacana também. Então, na categoria de Dice Placement, que você tem o Marco Polo, Gran Austria, todos esses jogos, pessoalmente, Alien Frontiers, eu acho que o Kingsburg faz melhor do que todos eles. Ele é mais family, é mais leve, mas é muito gostoso de jogar, é muito tranquilo e ele é um excelente representante da categoria do Dice Placement. Chegamos na metade do gabarito, né, meus amigos? Estamos indo agora para o quê? Para o Tier 2, que são os 25 jogos ali no meio do caminho para os maiores de todos. Então, a jornada para o gabarito continua no próximo vídeo. Aquele abraço!